continua ressoando em nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós procuramos perdoar aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que a espiritualidade amiga ilumine as nossas cabeças e os nossos corações, para que além de aprender, possamos praticar o ensinamento que teremos essa noite. Que assim seja. Amém. Que assim seja. Obrigado, Hebe. Obrigadão. Bom, vou deixar em vídeo, né? O pessoal às vezes assiste depois e não consegue acompanhar o grupo, tá? Então, nós vamos parar, essa é a nossa última reunião de 2021, tá? Dia 10 de dezembro. Aí nós vamos entrar em recesso, tá? Até o dia 21 de janeiro. Por quê? Eu pensei em voltar no dia 14, mas dia 13 eu tenho uma intervenção cirúrgica no olho para poder fazer, tá? E aí eu não vou conseguir, vamos falar assim, retomar. Se alguém quiser retomar e ficar à vontade, pode retomar. Aí eu assisto a gravação depois, a gente retoma na semana seguinte, tá bom? Mas aí até lá a gente vai conversando, tá certo? Bom, Sandrinha acabou de entrar. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Oi, Flaubert. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bom? Tudo jóia. A gente então a gente pegou um comecinho do capítulo, né, da semana passada, porque aí sim, realmente, né, eu dei aquela aula e hoje né, descobri que a Maria Lúcia também é bióloga, né? Olha só, bióloga, mestra, né? E aí estava relembrando tudo aí, né? E sobre o sistema nervoso, tá? O encéfalo. E a gente pegou o finalzinho só, discorreu tão assim leve a parte do sistema nervoso, que é algo muito pesado para os estudantes, tá? Eu confesso que quando eu estudei, eu penei bastante para poder aprender. E foi algo tão leve que demandou 2/3 da aula, praticamente, né? Da nossa reunião. E aí, para a gente não perder o foco, eu só vou dar uma retomada quando o Aulus começou a analisar todos os integrantes da casa espírita, lembra? Hilário e o André Luiz estavam visitando uma casa espírita, tá? Orientado pelo Aulus, né? Orientador espiritual. E aí ele começou a passar pelos médicos que estavam trabalhando. Então eu vou passar rapidamente por eles para a gente não perder o foco. Por quê? O Aulus ele focou na Celina, uma senhora já com mais de uma década, né? Uma década não, desculpa, um século, né? Por mais de um século, pois bem, devia ter mais ou menos os seus 60 anos, tá? E aí ele foca nela por alguns motivos. A gente vai retomar, então, por que não focou nos outros médios e sim na Celina, tá? Então ele falou do Raul Silva. Dirige o núcleo com devoção e fraternidade, correto nos deveres, fé árdua, equilibra o grupo com compreensão e boa vontade. Pelo amor, a tarefa é instrumento cristalino dos benfeitores para as instruções. Esse foi Raul Silva. Eugênia. Grande docilidade com promessa de futuro na expansão do bem. Excelente órgão de transmissão. Auxilia os desencarnados em desequilíbrio. Intuição clara, aliada à distinção moral. Conserva-se consciente nos intercâmbios espirituais, beneficiando a equipe desencarnada. Essa foi Eugênia, tá? Anélio Araújo. Gradativo progresso na clarividência, clareaudiência e psicografia. Tá bom? Deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp só para ver se não tem ninguém perdido no grupo lá, tá?
Possui valiosas possibilidades. Sonâmbulo, mas sua passividade requer cuidado da equipe espiritual. Lembra, a gente conversou, né? O sonâmbulo, então, ele se deixa levar, né? Confiante, porém, ele fica bem, assim, relapso nas questões do cuidado com a entidade que está incorporando, tá bom? E aí preocupa um pouco a equipe espiritual. Desdobra com facilidade, mas requer mais estudos, experiências para a segurança do próprio médium, dele mesmo. Fora do corpo, comporta-se como uma criança, comprometendo as ações da equipe espiritual. Olha só. Quando incorporado, deixa à mercê seu corpo nas comunicações, quando ele deveria ajudar na contenção do desencarnado para que ele não traga prejuízo na sua organização física. Tá? Celina. Agora vamos deter um pouquinho mais aqui para a gente fazer um resuminho bem legal. Devotada no ministério espiritual. Passou meio século conquistando vitórias morais. Viúva, dedicou-se aos filhos em renúncia. Foi perseguida e não se rendeu. Acrisolou suas faculdades mediúnicas, mas aperfeiçoou as chamas do sofrimento moral. Olha isso, sofrimento moral. Abnegada servidora, clarividente, clareaudiente, incorporação sonambúlica, mas guarda as noções, e desdobra com facilidade, mas guarda noções de suas responsabilidades. Diligente e humilde, dissemina o amor fraterno e reparte o tempo em obrigações e estudos. Assimila correntes mentais benéficas sem dar margem a acesso à força das sombras. Ou seja, ela assimila muito bem as correntes positivas e não dá brecha para que algum obsessor se aproxime dela. Aí a gente vai para a parte das leituras, né? Hilário pergunta, seria possível uma ficha psicoscópica de Dona Celina, né? Aí a gente vai lá para o nosso texto, que vou compartilhar com vocês. A gente estava até lendo um trecho, né? Mas a gente está voltando. Ué, cadê? Está aqui. Tá. Aqui, ó. Chegou para vocês? Chegou? Sim. Sim. Obrigado. Sim. Ó, aí ele coloca assim, ó. Coloca assim. Gente, deixa eu ver aqui. Ele comentou, né? Ele comentou que, analisando Celina, ele viu diversas uniões dos neurônios e um sol que brilhava na epífise dela, bem no centro da cabeça dela, né? Onde ele falava que eram as ligações e se abrilhantava aquele sol azul, tá? Que todo o sistema nervoso ele conjugava para facilitar esse desdobramento, essa mediunidade dela, tá bom? E nós paramos aqui, ó. Só vou dar uma pincelada nos últimos parágrafos, tá certo? O assistente observou conosco aquele precioso labirinto em que a epífise brilhava como um pequeno sol azul e falou: não nos convém relacionar minudências relativas ao cérebro e ao sistema nervoso em geral, com as quais se encontram vocês familiarizados nos conhecimentos humanos comuns, tá? Nesse instante, reparei admirado os feixes de associação entre as células corticais. Eu até comentei, né? As células corticais são as células mais assim, são as células mais superficiais do cérebro, tá bom?
vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Como o fluxo magnético do pensamento ele vem lá do espírito, e a ligação corpo-espírito vem da epífise, ou da glândula, da glândula pituitária, a epífise fica um pouco mais embaixo, a pituitária um pouco mais atrás, tá? Então eles estavam observando a passagem de energia por essa região, tá bom? Recordemos, prosseguiu o instrutor, o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares, quais sejam os trabalhadores, em fila hierárquica na harmonia, na harmoniosa estrutura de um estado. Bom, vamos destrinchar essa parte que me veio à mente durante os estudos do livro Evolução em Dois Mundos. Por que eu trago o livro Evolução em Dois Mundos e A Caminho da Luz? Porque ele vai juntar especificamente com esse livro, mas de uma forma maravilhosa, tá? Quando André Luiz comenta em Evolução em Dois Mundos que cada reencarnação, independente do reino que faz parte, mineral, vegetal, animal e hominal, os 4 reinos ali, que o Espiritismo, assim, como eu vou dizer, lá no Livro dos Espíritos está mais ou menos configurado, e que a gente entende dessa forma, como a evolução moral e intelectual, tá? Esses 4 reinos. A célula, ela é o início do reino animal. Por que o início do reino o início do reino animal? Porque para você sair de uma célula vegetal que não tem sistema nervoso para chegar no animal fazendo parte, então precisou também passar por diversas outras células do corpo de um animal para receber os reflexos e o entendimento para ela se transformar numa célula nervosa no futuro. É a questão da evolução. Tá? A questão da evolução. Acredito eu, pensando no corpo em si, completo, a gente tem as células, vamos falar assim, mais tranquilas, menos organizadinhas assim do corpo humano, seriam as células da superfície da pele. Então, um caminho evolutivo poderia ser assim, ó, células da superfície da pele, depois as células do tecido adiposo, que é o gorduroso, depois as células ósseas, que não tem, vamos falar assim, uma função muito complexa no corpo, e aí tendo uma evolução até o ápice do sistema nervoso, que é uma célula muito complexa. Tá? Então, como ele disse aqui, ó, olha que interessante. Quais sejam as dos trabalhadores em fila hierárquica. Então, mesmo no sistema nervoso, você também tem uma hierarquia de evolução, obedecendo aquelas células mais complexas e mais evoluídas. Tá? Na harmoniosa estrutura de um Estado. Quando a gente pega um Estado politicamente detalhado, a gente tem, né? Prefeito, vereador, aí depois o ministro, lá tudo mais, o deputado, depois tem o governador, né? E assim por diante. Então, aqui, no nosso corpo, não é diferente. Tá? Não seria diferente. Alguma pergunta, pessoal? Alguma fala? Fiquem à vontade. Algo a acrescentar? Fiquem à vontade. Quando você fala da epífise, você está falando da pineal, né? Epífise e pineal é a mesma coisa. Isso. É verdade. Eu confundi com a pituitária. Hipófise. Com a glândula hipófise, com a hipófise. Tá. A pituitária pineal está ligada com a mediunidade. É a Isso. pineal. Isso. Ou epífise, que é a mesma coisa. Isso, exato. Tá. É isso aí. Mais alguém? Tá bom, porque eu estudei que a hipófise, que fica aqui, né, lá no meio, né, do cérebro, a hipófise. Ela comanda todas as outras glândulas, né? Isso, Como ela se é a ela glândula fosse a mestra. gerente
como se ela fosse a gerente, né? Sim, E a sim. pineal tem uma forte ligação com o intestino. As pessoas que têm muitos problemas de intestino, deve estar com algum problema lá na glândula pineal. A pineal não deve estar funcionando muito bem. Então, ela tem ligação assim também com todas as outras glândulas, né? Sim, Todas as demais. glândulas ali, elas se comunicam, né? Uhum. E quando uma está com problema, as outras também É porque estão com é problema. assim, ó. Ela é do tamanho de um grão de ervilha. E todos os hormônios que ela libera, que são 8 hormônios, né? São todos hormônios estimulantes. Os únicos hormônios que não são estimulantes de outras glândulas é o hormônio GH, que é do crescimento, né? Que é o somatotrófico, né? E também a ocitocina, que aí ela vai induzir o útero no momento do parto e vai induzir depois do parto com que a glândula mamária, ela, vamos falar assim, ocorra a extração do leite sem que o bebê faça muita força, porque ele acabou de nascer, então não tem muita força muscular para sugar o seio materno. Então ela faz assim, escorrer o leite através da glândula. Só para isso que serve essa ocitocina? Assim, Não tem, eu vixe, acho que tem tem muita mais. coisa. A ocitocina é chamada de hormônio do amor. Ah, tá, Hormônio do amor. É assim, ele dá uma sensação de apego, uma sensação gostosa, de recompensa. Então, assim, bom, vocês que são mães, né? E eu muito bem observo, nós homens também a gente pode observar, quando a mulher amamenta, os olhos mudam, não é? A feição, o contato olho no olho com o bebê muda, e parece que todo mundo gira em volta ali, tá só os dois ali conectados um com o outro. É bonito de ver, né? Então, assim, quanto mais o bebê mama, a mãe produz mais a prolactina, que é o hormônio do leite, né? E a ocitocina, que é do apego. Ah, tá, do carinho, O assim. carinho, Você quer ver uma coisa? Por que só a mãe acha que o bebê é a coisa mais linda do mundo? Mesmo que acabou de sair tudo branco, cheio de pele, não tem muita feição, né? Ela pega, abraça e beija, acabou de causar dor e tudo mais, porque tem uma enxurrada de ocitocina. Então, quando nasce, além de empurrar o bebê para fora, a ocitocina está no corpo da mulher, e na hora que aquele objetivo é concretizado, que é a saída do bebê, aí vem o apego. Vem o apego. O amor. Pode ser o filho da coruja, né? Sim, sim. Eu presenciei uma amiga minha que não queria ter filho. Até contei em outros estudos aqui, né? Que ela rejeitou, e eu falei, para, que ele vai ouvir, tá ouvindo. Era um menininho, né? Eu falei, a hora que ele nascer vai mudar tudo na sua cabeça, você vai ver. Ah, não vai mudar nada não sei o quê. Ah, nasceu, ocitocina fez efeito, ela mudou a cabeça. Se apegou muito a ele. Podia ser algum medo anterior também, né, Flaubert? Como? Pode ser algum medo anterior que ela tinha, né? E que se refletiu nessa. Ah, não quero, Pode não ser, quero. Não, pode ser assim também. Então, a pineal é aquela glândula Que fica que atrás. Quer ver? atrás da. E ela é Atrás da orelha, tá falando. Atrás perto da da orelha. orelha. Mas Atrás da bem, orelha. bem no centro da Lá no meio, cabeça, ó. Você Deixa eu alcança colocar ela uma por imagem. aqui, lá, aqui. E ela é aquela que tem os cristais, né, de apatita. Isso. Ó, é essa aqui, ó. Vamos jogar para lá. Parece uma pinha, né, Cláudio? Isso. É uma antena viva, né? Ó, é aqui, ó. Mais ou menos. Aqui, ó. Tá? Uhum. Olha Deixa eu lá, a colocar uma orelha, outra. né? Olha lá, a Ó, orelha. aqui tá bem É uma especificado, pertinho ó. da outra, né? A pituitária é a e hipófise, e a pineal é a epífise, ó. o nome é muito parecido, carambola. Sim, exatamente, ó. Fica, que nem a Sandra falou, atrás da orelha, mas bem no meio da cabeça, Aqui. tá?
Em linha reta, bem no meio dos olhos, né? Os olhos, né? E bem É. atrás da orelha. Olha lá. Tá bom? Certinho. Certo? Aqui você alcança a hipófise. Quando eu estou fazendo magnetismo, que eu quero dar comando aqui para a hipófise, eu venho aqui no frontal. Uhum. Aí eu dou comando lá para a hipófise e lá para o hipotálamo. Tá tudo ligadinho, né? Tá Ligado, tudo ligado. no mesmo ambiente, isso mesmo, no mesmo ambiente. É. Tá? Quando um dá piti, dá PT, aliás, as outras dão também. Todas elas ficam mal criadas, né? Ficam mal criadas, É. ficam revoltadinhas. Mais ou menos por aí. Inclusive tem câncer aqui, né, da hipófise, né? Nossa, isso quando acontece é um problema. Tem gente que tem tumor, né, na Sim, hipófise. sim. Geralmente o tumor, quando vem da infância, ele gera o gigantismo, né? Ele não para de liberar o GH. Então tem pessoas com 2,40 m e que tem que fazer cirurgia para parar de crescer. Porque os ossos vão afinando tanto para a pessoa crescer que a pessoa não consegue mais andar porque começa a quebrar o osso. Olha que coisa. Tá? E essa hipófise aqui, né, ela gerencia todo o útero, né, o que você falou, útero, os ovários, né, tudo tireoide, suprarrenais, que é da adrenalina, que é do corticoide, dos corticoides, tá? O útero e o testículo. Tá bom? O fígado também é, né, uma glândula, não é? O fígado é uma glândula, sim. Ele é uma glândula que trabalha na desintoxicação do corpo. Por isso que ele produz os sais biliares, né, que trabalha com a digestão da gordura. Ele secreta para a vesícula biliar. O corpo humano é fantástico, né? Muito bom. No magnetismo, quando a gente quer trabalhar o fígado, a gente tem que trabalhar aqui o frontal para acessar lá a hipófise. Que interessante, né? Depois eu preciso conversar com você sobre isso. A gente conversa, tá bom? Tá. Pessoal, vamos lá continuar então? Ó, deixa eu ver aqui, tá. Em enumerando determinadas regiões, trecho a trecho daquele prodigioso reino pensante, declarou Aulus, né? Não precisamos alongar digressões. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condução de espíritos libertos em que nos encontramos, mas especificam-se no equipamento de matéria densa como núcleos de controle da manifestação da individualidade. Então vamos lá. Cada um tem as suas experiências. E como ele colocou aqui, ó, constituem maravilhosas sínteses de percepção e sensibilidade na condução do espírito. Então, de encarnações e reencarnações, vamos adquirindo experiências para poder também nos abrir a mediunidade. Olha só. Então, a mediunidade não veio agora assim para todos. Você vai lá, então você vai ser um médium. Não. Né? Ela já está com a gente e já iniciou desde a época do Homem das Cavernas. E veio passo a passo, devagarzinho, ela vem aumentando aos pouquinhos. Então, em certas encarnações, pelo que eu já li, no seu plano reencarnatório, eles deixam a mediunidade de um jeito e apaga as outras. Não é que apaga, né? Eles adormecem as outras. Então, você vem com uma sensibilidade que você já tem. Eles não mexem, eles não aumentam. Porque não tem como aumentar. Você tem que adquirir a experiência disso. Imagina? Então, assim, isso é fruto do esforço do próprio espírito. Tá? Cadê? É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais que governam a cabeça,
o rosto, os olhos, os ouvidos e os membros em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão, da audição, da memória, da escrita, do paladar, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor e do frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunicação com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantos outros, quantas sejam as aquisições, olha só, aquisições, né, de experiência entesouradas pelo ser. Ou seja, a gente mesmo vai, eu falo assim, adquirindo pelo esforço, tá? Que conquista a própria individualidade, passo a passo e esforço a esforço, enaltecendo-a pelo trabalho constante para a sublimação integral, à face de todas as vias de progresso e aprimoramento que a Terra lhe possa oferecer. Agora. Por isso que Bezerra de Menezes foi convidado para ir para um outro planeta. Que não tem mais o que ele aprender aqui. Nossa Terra está limitada para alguns espíritos. Mas ele desejou ajudar os irmãos da Terra. Tá? A gente vai fazendo uma mochilinha, né, de coisa. Quando a mochila está cheia. Eu acho que duas mochilas, né? Uma da expiação e uma da evolução. A gente tem que deixar da expiação conforme a gente vai espiando ela, né? Breve pausa surgiu espontânea. E porque Hilário e eu não ousássemos interferir, o assistente continuou. É muito legal essa parte, pessoal. Não podemos realizar qualquer estudo de faculdades medianímicas sem o estudo da personalidade. É por isso do aparelho... Cadê o aparelho? O nome do aparelho? O psicoscópio. Para analisar a questão da potencialidade que a entidade encarnada, vamos colocar assim, adquiriu ao longo das suas experiências. Então, o psicoscópio vai mostrar claramente através das suas energias. É por isso que é necessário, né? E olha, e eu ouso dizer que as nossas, vamos falar assim, as nossas sensibilidades para o trabalho vêm a partir daí também. Eu acho que um dia o homem pode analisar através de um equipamento semelhante a esse as faculdades e facilidades, dons profissionais para aquilo. Porque assim, eu me encaixo muito nisso achando que eu iria ser o médico veterinário mais feliz do mundo. E eu teimei durante muito tempo prestando medicina veterinária. E teimava. Vários anos, por 4 anos. E aí, por não ter mais condições de cursar mais um ano de cursinho, fui para biologia. E não foi um erro de destino, foi um acerto, porque eu me encontrei de uma tal forma que eu não sei fazer outra coisa. Não é que eu não sei, eu não quero fazer outra coisa. Então, assim, eu acho que essa análise energética das experiências e facilidades que a gente chama de dons, né? Vem com as profissões também. Vem com as profissões. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Alguma colocação? Fiquem à vontade, tá bom? Você falou do Dr. Bezerra de Menezes, né? E eu falei no outro estudo nosso, e agora tem gente nova, que o Geraldo Lemos disse que o Bezerra de Menezes ele chegou a apertar o botãozinho lá para explodir a bomba atômica, né? No planeta de No origem, planeta né? lá.
no planeta que ele viveu, né? Então, para você ver que mesmo um espírito tão comprometido, né? Ele consegue se reabilitar, né? E parece que estavam em grupo, né? Ele, Chico Xavier, Emmanuel, não é? No mesmo grupo? O Geraldo Lemos conta que o Chico estava num submarino, era um comandante, parece, de um submarino, e ele falou, ele fez. Ele quem? O Bezerra de Menezes teria apertado o botão para acionar a bomba atômica. É, Então, o Chico não participou, mas ele estava estava, presente, né? Meu estava lá. Deus. Bom, mais uma, vamos falar assim, um momento de reflexão para a gente, né? Para todos nós. Será que nós faríamos diferente? Então. É isso. Né? E ele chegou a ser um ser aí de luz, né? Que merece até estar num planeta superior e tal. Então, a gente também ainda tem chance. Temos sim. Vamos caminhando. Giane, fica à vontade. Aí é que a gente fica refletindo sobre isso, né? E vê a máxima de Jesus no amor. E quando diz que o amor cobre a multidão de pecados. Eles amaram. Sim, é isso mesmo. É isso mesmo. Por isso, Nossa, quando a gente faz essa reflexão e fica pensando assim, um dia eu chego lá. E afinal, o destino de cada um de nós é sermos anjos. Então, eu chego lá. não, só da gente assim, E alguém fará. só da gente, se a gente não fazer o mal, já é uma evolução. Agora, o nosso próximo passo é aproveitar todas as oportunidades de fazer o bem e fazer. Porque a gente tem a oportunidade de fazer o bem e não faz. Sabe? E Mas muitas. isso será cobrado, né? Você vai ser cobrado pelo Então, bem que você pode fazer, né? exatamente. A gente Então, também cobrado por aquilo tem bem que que a se gente não refletir faz. sobre É isso. isso mesmo. É isso mesmo. Então, assim, é esse pouquinho, pouquinho, pingadinho, pingadinho. Eu acredito que o Bezerra, o Chico, né, o Emmanuel aproveitaram em épocas muito mais árduas que a nossa. Sabe? Essa consciência em épocas muito mais árduas. Né? Não só eles, né, como tantos outros também. Né? Sim. Para a gente colocar na nossa cabecinha, né, de espírita, que as pessoas têm salvação, né? Que não existe aquele espírito que não tem mais salvação, né? Todos têm. A gente Todos, né? precisava pensar Através assim, né? das reencarnações, né? Todos podemos mudar, todos. A gente tem que Sem pensar assim, né? Quando a exceção. gente está no trânsito lá e toma uma fechada, a pessoa se aproveita da situação, a gente, ao invés de xingar, né? De pensar assim, ó, vai um Jesus daqui a alguns milhões de anos aí na nossa frente, que hoje está apenas equivocado, né? Então, imagina que assim, ó, botando fogo mesmo no nosso grupo, né? Imagina que aquele moço lá que aterrorizou o Brasil há um tempo atrás aí, também vai ser um Cristo. Hitler também vai ser um Cristo. Sabe? Depois que ele espiar a demanda que ele precisa, ele vai ser um Cristo. É o nosso Entende? destino, né? É o nosso destino, graças a Deus. Essa palavra espiar, eu acho que ela é meio forte. Eu prefiro aprender, o Flaubert, Sim. porque no aprendizado você aprende, né? Você internaliza algum conhecimento e utiliza aquele conhecimento depois que você O espiar tem uma uma força de conotação. sofrimento, né? Verdade, uma força de Isso. sofrimento. Vamos usar como é que é? Neurociência. Neurociência. Neurolinguística. Neurolinguística. Psiconeurolinguística. Olha que chique. Não vamos espiar, vamos ressarcir da forma boa. Vamos aprender. Vamos aprender. Ressarcimento do aprendizado, né?
Mas é muito bom. Bom, e aí a gente continua assim, ó. Onde eu parei aqui? Tá. Considero, assim, de extrema importância a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade, que influem de modo compreensível em todos os fenômenos mediúnicos. Todos os fenômenos mediúnicos. Desde a intuição pura, a materialização objetiva, centros cerebrais. Esses recursos que merecem a defesa e o auxílio das entidades sábias e benevolentes em suas tarefas de amor e sacrifício junto aos homens, quando os medianeiros se sustentam no ideal superior da bondade e do serviço ao próximo. Em muitas ocasiões, podem ser ocupados por entidades inferiores ou animalizadas em lastimáveis processos de obsessão. Então, quando a pessoa que tem um certo desenvolvimento, isso a gente vê bastante, né? Ela não tem esse ideal de amor ao próximo, ela acaba, assim, tendo algumas complicações para ela. O que é a complicação? A brecha com que vamos falar assim, os obsessores se aproximam e se aproveitam para atrapalhar, de certa forma. Não vai no centro hoje não, tá com dor de cabeça. Tá com muita dor de cabeça. Vai falando, você tá com dor de cabeça. Aí a gente fala, nossa, eu tô com dor de cabeça. Mas será que eu tô com dor de cabeça? Aí a sua energia mental muda. Nossa, é verdade, eu tô com dor de cabeça. Olha que interessante. Você sabe que, assim, há um tempo atrás, eu comecei a desenvolver a mediunidade, estudar bastante, em alguns acontecimentos que causavam briga, alguma coisa assim, olha que estranho isso. A coisa acontecendo, a confusão acontecendo, e espontaneamente, não porque eu queria, tá? Eu sentia o meu lábio como se fosse sorrindo. Olha aqui, que coisa. Eu percebi assim, caramba, né? Por que eu tô com essa feição de sorrir dentro de uma confusão instalada? E eu não querendo que a confusão estivesse ali. Sabe? Aí eu comecei a perceber influências. São as influências ao redor. Eles deveriam estar gargalhando em volta. Sabe? Os obsessores. Porque eu dava brecha, margem para eles se aproximarem. Né? Como traz aqui o Aulus, né? Pra gente aqui comentando. Tá? Mas interpôs Hilário, judicioso, diante de um campo cerebral tão iluminado quanto o de nossa irmã Celina, será lícito aceitar a possibilidade de invasão dele por parte de inteligência menos envolvidas? Será cabível semelhante retrocesso? Retrocesso. Não podemos olvidar, considerou o assistente, que Celina se encontra encarnada numa prova de longo curso e que nos encargos de aprendiz ainda se encontra muito longe de terminar a lição. Mesmo que falou de meio século de vamos falar assim, sofrimento, de aprendizado muito árduo, ela tem uma longa caminhada ainda de aprendizado. Olha só, que ela se propôs, né? Meditou um momento e filosofou bem-humorado. Numa viagem de 100 léguas, podem ocorrer muitas surpresas no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, pode acontecer? Pode. Pode sim. Basta que a gente não esteja vigilante. Oração, disciplina, o estudo, o esforço no bem. E sempre vai voltar, né? Na linguagem de Emmanuel para o Chico Xavier. Tá? Logo após, colocando a destra paternal sobre a fronte da médium, prosseguiu. Nossa irmã vem atravessando os seus testemunhos de boa vontade
fé viva, caridade e paciência. Tanto quanto nós ainda não possui plena quitação com o passado. Ó, nós, ele se colocou no meio. Nós. Mesmo Aulus, que é um espírito mais evoluído, né? Orientando André Luiz e Hilário, ele se coloca no meio, né? Nós não quitamos nossos débitos do passado, tá? Somos vasta legião de combatentes em vias de vencer os inimigos que nos povoam a fortaleza íntima ou um mundo de nós mesmos. Inimigos simbolizados em nossos velhos hábitos de convívio com a natureza inferior e nos colocarem em sintonia com os habitantes das sombras, evidentemente perigosos ao nosso equilíbrio. Então, assim, ó, eu acredito que esses inimigos que nos povoam os íntimos são a nossa mais pura natureza inferior, que nós chamamos ali, vamos falar assim, fugiu a palavra agora. Seriam hábitos? Instinto. Então nós temos diversos instintos. Instintos da alimentação, instinto de proteção, instinto sexual, instinto de sobrevivência, né? Instinto do sono, instinto da inquietação. Então, todos esses instintos, eles vêm com a gente muito forte e foi necessário, ao longo dos reinos, para que nós tivéssemos vamos falar assim, esse reflexo natural de instinto. Né? Ah, deu fome. Levanta, vai lá comer. Vai buscar a sua alimentação. Simples, como um reflexo. Tá? Alguém vai te agredir, você se protege. Você se esquiva. Isso é necessário para a evolução. Agora, isso ainda vem muito forte em nós. E alguns desses instintos, eles precisam da racionalidade para que eles sejam abaixados, dominados. Como diz o Chico Xavier, né? Como um corcel que precisa ser dominado. Não o corcel o carro, né? O corcel o cavalo. Que precisa de uma rédea consciente do cavaleiro. Porque, assim, os nossos piores instintos, a gente sabe quais são. Pode ser orgulho, pode ser a ambição, pode ser a avareza, pode ser o âmbito sexual, pode ser, vamos falar assim, a severidade, pode ser o nervosismo, né? Nós sabemos as nossas fraquezas, que são os instintos mais fortes. E que se você começar a raciocinar em cima dele, ele até pode influir em você como vamos falar assim, como um reflexo. Mas a inteligência e raciocínio, racionalidade, vai fazer com que você, com o tempo, passe a dominar melhor. E se vocês não repararam, o nosso âmbito familiar de trabalho ou companheiro de jornada, ele tem influído nisso uma boa participação de nos segurar nesses instintos piores que nós temos. E nós, uma facilidade de segurar os instintos deles. Já repararam? Principalmente companheiro de jornada. Ou seja, a alma gêmea, que um é o cuspido do outro. Eu nunca vi isso. Né? Existe alma gêmea? Já foi perguntado. Se existe, são almas afins. Almas afins. Almas algemadas. Não gêmeas, algemadas. Algemadas. Né? Então, assim, eu até comento, né, de repente, para alguns casais jovens, assim, ou até em palestra, né? Os nossos companheiros, eles precisam ser totalmente diferentes de nós. Tem alguma semelhança, sim, mas a diferença é o que vai nos fazer evoluir. É ali que eles, por isso que eles estão e vieram conosco, né, para caminhar junto. E que muito casal jovem não compreende isso.
pelo orgulho, por essa cultura que estão colocando da TV, do Instagram, do Facebook, não entende. Ah, tá me fazendo muito mal, vou largar. Acabou. Ou seja, não tenta, não raciocina, não cresce na questão moral. E mesmo trocando de companheiro ou companheira, vai voltar igualzinho uma outra pessoa que foi antes. Não tem para onde correr. Porque é necessário que a gente aprenda. Olha que A interessante. lição que a gente tem que aprender, né, Flávio? Exato, exato. A lição que a gente tem que aprender. É isso mesmo. Que coisa, né? Olha que em poucas frases a gente tira muitas lições, né? Que Aulos traz pra gente aqui. Tá? Vamos aqui, ó. Albert, Oi, pode eu falar. pensei o seguinte, tem muitas pessoas que assim, criticam, né, a doutrina espírita por causa das pessoas, né, que são os representantes da doutrina, né? O próprio Chico Xavier, né, que era uma pessoa assim na nossa idealização, assim, né, de um homem santo, né, vamos dizer assim, um homem santo. O Sim. Divaldo, né, um homem santo, e tal. Mas existem muitos críticos, né? Tanto do Chico, quanto do Divaldo, quanto Sim. do Allan Kardec, né? Por causa de determinadas posturas que eles tomaram em determinados tempos aí da história, né? E falam assim, mas como? Se eles tinham uns mentores tão elevados, como é que eles puderam tomar aquele tipo de atitude naquele momento? Eles teriam que ter agido diferente, né? Então, é para a gente pensar, né? É quando ele fala, né? Nós, quer dizer, esses mentores também eles têm que evoluir ainda, né? Sim. Eles não estão na evolução plena, né? E eu penso assim, mesmo que estivessem, eles não podem interferir 100%, Não, de né? jeito algum. O aprendizado Eles é não nosso. podem. Né? Então, assim, quando alguém fala isso, eu digo, né? Falo, poxa, tudo bem, eles eram muito mais evoluídos do que os seus tutelados, né? Mas eles não podem, assim, influenciar diretamente, não podem determinar, né? O que o seu tutelado, né? Como ele vai agir, o que ele vai dizer, o que ele vai pensar. Não é É assim, né? Não tem essa simbiose, né? Tamanha, né? isso mesmo. Não É isso sei, às mesmo. vezes eu fico pensando, né? O Divaldo mesmo, hoje, nossa, ele está muito criticado, né? Está muito criticado, está recebendo muitas críticas, né? Por causa das posturas aí que ele tomou, né? E, gente, aí dizem, né? Por que que a mentora dele, né? Deixou, né? Por que que ela não interferiu, né? Interviu. E é isso, né? É a consciência Tanto dele, né? ela também. Tem a consciência dele e ela também, né? Ela Aham, também ainda está em evolução, né? sim. Beto quer falar? Beto, fica à vontade. Não, é que eu tenho duas coisas para falar, né? Só fazer um comentário sobre isso que a Sandra está falando. Que eu refleti bastante sobre isso, né? Quando você conheceu o Espiritismo, porque muitas vezes a gente se coloca com essas coisas aí que esses grandes homens, mulheres, pensadores do Espiritismo, como Kardec, por exemplo, né? E dá um choque na gente quando a gente está conhecendo. Por exemplo, lá no Kardec, eu fui estudar, né? Porque o pessoal critica muito ele dizendo que ele tinha posturas racistas, né? Então eu fui lá estudar, fui entender. E o Divaldo também, mesma coisa, né? O Divaldo eu acho uma pessoa maravilhosa, iluminada, mas ele tem algumas posições mais críticas. E assim, eu fui entender o seguinte, o próprio Kardec falava, né? Que se eu tiver errado no que eu estou falando, a ciência vai me corrigir, né? E se a Sim. ciência me corrigir, vocês aceitem. E outra coisa que eu penso é que essas pessoas, elas estão inseridas no mundo físico, né? Então, elas sofrem toda a influência do mundo físico, assim como nós, né? E eles conseguem controlar isso milhões, sei lá quantas vezes mais que a gente. Mas Sim. eles têm essa influência, né? Mas
Tem razão. A gente, assim, tem um caminho árduo e longo, e olha quanto tempo a gente não está caminhando para que o racismo seja extinguido do planeta. Sim. Tempos em tempos, assim, ó, a homofobia, né? Os preconceitos sociais também, indígenas também, sabe assim? E é algo que nem eu falo, né? Quando a gente conhece, quando a gente estuda, quando a gente começa a raciocinar, isso tudo cai por terra. Sim. Tudo cai por terra, né? Porque a gente começa a analisar a questão genética, a origem humana, né? Toda ela é na África, é humilde, é indígena, sabe assim? Tudo isso cai, né? Então, assim, é complicado. É um tudo tem longo seu trabalho tempo, cultural. né? E tudo tem seu tempo. Exato. Ô, Flávio, mas tinha outra questão que eu queria colocar, é uma pergunta para eu ajudar a compreender, né? E vai voltar um pouquinho, quando você estava falando lá dos sentimentos, da glândula pineal, né? Eu fiquei em dúvida o seguinte, quando um obsessor... normalmente que a gente aprende é que o obsessor fica ali na nossa cabeça falando, né? A gente dá brecha. Mas, dado que a gente está estudando nesse capítulo, o obsessor ele pode agir, sei lá, através da manipulação dessas energias fisicamente sobre os sentimentos, ou ele provoca apenas por influências psíquicas? Ele pode, por exemplo, provocar tristeza em nós através da manipulação física? Não. Assim, nesse caso, acredito que não. Através das energias, não. Como ele pode influenciar? Sugestionar pensamentos, e a pessoa, através desses pensamentos, ela mesma desenvolve os pensamentos e a própria energia da tristeza. Sim. Entende? Então, assim, ele pode influenciar o sistema nervoso? Sim. Quanto mais, vamos falar assim, obsediado é a pessoa, começa até a ter uma questão de simbiose. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, uma orquídea num tronco de uma árvore. Quanto mais velha ela vai ficando, ela vai soltando suas raízes e vai abraçando a árvore como se fosse parte dela. Só que a orquídea ela não causa um mal para a planta. Mas o obsessor ele pode até influenciar nas questões motoras. Como a gente até estudou, né, Hebe, no domingo agora passado, essas questões de influência do obsessor ao obsidiado. Mas indiretamente seria, ele influencia as ideias do espírito nosso, assim, por exemplo, e o nosso espírito leva isso para o corpo físico. Seria isso, exato. Você quer ver? Tem no livro Libertação, né? Até a Hebe já comentou, né? Libertação, que o André Luiz, junto com outro instrutor, vão até um obsessor, e o obsessor dá uma aula de espiritismo. Aula de espiritismo. Que ele fala assim, mas como você consegue atingir a mudança comportamental, a depressão? Ele fala assim, ó, insuflando a queda que ele tem. Ou seja, jogar gasolina naquele foguinho que ele tentou apagar. Então, se a pessoa tem, assim, como era o caso, né, um instinto de ganância, o obsessor vai no ponto da ganância. E vai lá e ele acende. Olha lá, olha o seu vizinho, que carrão, hein? E a pessoa começa a olhar com mais, sabe, o carro do vizinho. E ele começa a arrumar um jeito de ter um carro melhor. Sabe assim? Então assim, é muito complicado. Nós todos temos um ponto fraco desse. Por isso que assim, a gente tem que ter um conhecimento, uma calma, nossa. Entendeu, Beto? Eu acredito que seja dessa forma. Se alguém quiser completar, fica à vontade. Perfeitamente. Por favor. É assim, eu lembrei agora de Alcione, né? Aquela irmã nossa que vem do planeta... Como é que chama o planeta Alcione, gente? Me ajuda aí que minha cabeça não está lembrando hoje. Sirius? Da estrela de Sirius. Ela vem de um planeta de lá, encarnar aqui na Terra, né? Que ela já não precisa mais encarnar. Ela, tipo assim, é o Bezerra, né? Não precisa mais vir aqui. E ela está preocupada com um espírito que estava aqui, que era daquele... Esqueci o nome também, mas eu lembro dela. Então, ela estava preocupada com ele,
e ela queria ajudar de alguma maneira. Então, ela vai pedir permissão para o chefão lá daquele planeta onde ela estava, se ela poderia vir encarnar aqui na Terra para auxiliar, esclarecer alguma coisa e tal. Aí ele fala, tudo bem, você vai resolver, só que eu quero te lembrar que quando você se envolver na atmosfera da Terra, porque a atmosfera da Terra ela é carregada das energias da maioria dos habitantes daqui. Quando você se envolver naquela... Porque você tá aqui nesse planeta tranquilão, você vai para a Terra, todos aqueles instintos, aquelas coisas que você sentia quando estava encarnada, elas vão ser cutucadas, né? Vai ser tipo mais uma prova. Então, será que você vai querer? Será que você aguenta? Então, olha, se até Alcione, que não precisava mais reencarnar aqui, falando o que o Beto tinha falado, né? Como é que pode a pessoa ser cerceada naquilo que ela quer fazer de bom e tal, tal? Porque ela também tem lá no seu fundinho, vamos dizer, no íntimo, ela tem ainda alguns plugzinhos que podem ser acessados. E outra coisa, nenhum espírito, isso a gente tem que ter muito na nossa cabeça, nenhum espírito é perfeito aqui na Terra, né? Todo espírito, a gente não tem que ficar seguindo fulano, beltrano, cicrano, não. A gente tem que ver o nosso melhor, buscar passar pelo crivo da razão, mas não ter ninguém como, além de Jesus, né, que foi uma alma iluminada, a gente sabe que ele teve assim, uma vivência muito importante, nós não temos que endeusar ninguém. Ninguém aqui é infalível, né? Não existe uma pessoa, um papa infalível na Terra, não existe. Nós aqui estamos sujeitos, por isso a necessidade do perdão, né? O perdão é, assim, uma coisa que você tem que se ver no outro, tá? Você se vê no outro para que você possa, vamos dizer, mas, puxa vida, eu também poderia fazer isso, né? Então, a gente tem que se reconhecer. É mais ou menos isso daí que eu queria dar um alô, né? Porque a gente não pode endeusar ninguém. É isso mesmo. Legal, né? Olha quanta discussão gostosa que transmite, né? Isso é muito bom. Isso todo mundo ganha, né? Podemos continuar? Eu acho que falta um pouquinho. Deixa eu ver quanto falta, porque já deu 9 horas. Falta um pouquinho só, uma página e meia. Ó. Então ele continua assim, ó. Opa! Aqui mesmo. Se nossa amiga Celina, quanto qualquer de nós, abandonar a disciplina a que somos constrangidos para manter a boa forma na recepção da luz, rendendo-se às sugestões da vaidade ou do desânimo que costumamos fantasiar como sendo direitos adquiridos, olha só, direitos adquiridos ou injustificável desencanto, de certo sofrerá o assédio de elementos destrutivos que lhes perturbarão a nobre experiência atual de subida. Muitos médios se arrojam a prejuízos dessa ordem. Depois de ensaios promissores e começo brilhante, acreditam-se donos de recursos espirituais que lhes não pertencem, ou temem as aflições prolongadas da marcha e recolhem-se à inutilidade, descendo de nível moral ou aconchegando-se a improdutivo repouso, porquanto retomam inevitavelmente a cultura dos impulsos primitivos que o trabalho incessante no bem os induziria a olvidar. Tá aí. Agora eu entendi porque eu não posso dormir de tarde e dormir até mais tarde. Tá aí. Tem certeza, se eu dormir de tarde e dormir até mais tarde, eu vou ser um folgado, um preguiçoso e vou parar de estudar. Vou parar de tentar ajudar. Olha que coisa. Agora entendi. E sorrindo, ainda não chegamos à vitória suprema sobre nós mesmos. Achamos-nos
na condição do solo terrestre, que não prescinde do arado protetor ou da enxada prestimosa, a fim de produzir. Sem os instrumentos do trabalho e da luta, aperfeiçoando-nos as possibilidades, estaríamos permanentemente ameaçados pela erva daninha, que mais se alastra e se afirma, tanto quanto é melhor a qualidade do trato de terra em abandono. Meu Deus, quanta filosofia, vamos falar assim, e palavras bonitas, né, para falar assim, meu filhão, se você ficar parado, você vai atrasar a sua evolução. Você aí é um vaso bonito que tem uma terra ali que você precisa produzir, filho. Bora? Né? Bem assim. Fitando-nos de frente, como a recordar o peso das responsabilidades de que nos investimos, completou. Nossas realizações espirituais do presente são pequeninas réstias de claridade sobre as pirâmides de sombra do nosso passado. Ó, essa doeu, hein? Essa doeu. É imprescindível muita cautela com as sementeiras do bem para que a ventania do mal não as arrase. É por isso que a tarefa mediúnica, examinada como instrumentação para a obra das inteligências superiores, não é tão fácil de ser conduzida a bom termo, de vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece à passagem da luz, acometem as ondas pesadas de trevas da ignorância e se agitarem compactas ao nosso derredor. Ou seja, não se culpe, não se pressione, não se cobre por deixar de fazer alguma coisa da mediunidade, apenas se esforce. Porque mediunidade, nós apenas vamos ser instrumentos. Mas nós não somos perfeitos. Como diz o Chico, a gente sempre repete, né? O melhor médium não é aquele que tem várias faculdades mediúnicas, é aquele que foi menos enganado. Porque sempre está estudando, está atento e está, vamos falar assim, tendo sua disciplina no trabalho do bem. Calou-se o assistente. Dir-se-ia que ele também agora se ligava ao campo magnético dos amigos em silêncio para o trabalho da reunião prestes a começar. E a gente finaliza aqui nosso capítulo 3. E olha, o finalzinho doeu, hein? O finalzinho doeu. É uma réstia de luz sobre a pirâmide de sombras. Meu Deus gostou, né? Eu ver o topo e ver lá embaixo que não tem fim. Meu Deus do céu. Mas foi bom. E aí, como tá sendo aí? Ó, esse é só o terceiro capítulo, hein? Meu Deus, tem muita coisa boa para vir aí. Eu confesso que assim, ó, eu já estudei esse livro e está sendo totalmente diferente agora. Cada vez que a gente lê, a gente vê novos ângulos e novas aberturas, né, que a gente tem. Que nem aí nesse final, bom, cada parágrafo aqui dá uma palestra. Uma palestra, né? Aí você vê. É por isso que a tarefa mediúnica, né, que é um instrumento das inteligências, não é tão fácil de ser conduzida. De vez que, contra o canal ainda frágil que se oferece a passagem da luz, acometem as ondas pesadas de treva da ignorância a se agitarem compactas ao nosso derredor. É isso que o mestre lá da Alcione falava para ela, né? Antes dela vir encarnar. Ele falou, você vai ter uma fumaçada lá que não sei se você vai lembrar feio. O que você vai fazer, né? Sim. A fumaça é bem grande, bem compacta, e a gente precisa ter bastante, assim,
bastante critério e também não julgar, né? Porque se um escorregou ali, não tem importância. A gente tem que ver a gente, né? O que eu vou fazer daqui para frente. Então, muitos escorregam. Então, tem parentes meus até que falam assim, eu não vou mais no espiritismo porque eu fui no centro tal e fulano me decepcionou, eu fui no outro centro, um Beltrano, quando eu vi não era nada daquilo. Pera um pouquinho, você foi por você ou pelo fulano, né? E isso é importante a gente saber que ninguém vai atender as nossas expectativas. Nós é que devemos utilizar o que é de melhor, né? E utilizando isso, dá também o nosso melhor. Nosso né? melhor, exatamente. Tem uma frase que eu ouvi de um amigo, né, da espírita, ele falava assim, olha, ele falou uma vez para mim, eu nunca mais esqueço, a causa espírita é muito maior do que a casa espírita. É muito maior. Isso é importante, a gente possa levar isso para nossa vida. De repente a gente não está mais encaixado naquela casa, de duas uma. Ou a gente subiu demais, ou a casa subiu demais, e a gente ficou para trás. Entende? Então, assim, ó, como no começo do livro, o Aulus disse, né? Quando existe um grupo empenhado no bem, empenhado em se desenvolver, e tem um ou outro que não está tão empenhado assim, naturalmente ele não se vê mais parte daquele grupo. Esses poucos. E naturalmente ele deixa o grupo e se afasta cada vez mais. Isso é o natural. E assim são as nossas amizades, né? Que assim, você tem muito a aprender e de repente elas podem ser cíclicas, porque você aprendeu ou você ensinou. E a pessoa busca novos aprendizados com outras pessoas. Então a gente não deve ficar chateado quando alguma pessoa se afasta da gente, né? Tem o tempo certo, né? Sim. E é isso, mais alguém? A Sandrinha ligou a câmera e eu comecei a falar, a hora que a Sandra ligou, acho que eu não deixei ela falar. Fala, Sandrinha. Não, Flaubert, não. Eu liguei sem querer mesmo. Não, tá. Porque assim, quando o pessoal pode interromper, mesmo eu estiver falando lá, interrompe. Não, eu lembrei disso. Vambora. Vamos acrescentar bastante, que tá bem legal. Nosso estudo tá fantástico, né? Não fala isso, senão você não vai terminar uma frase. Não, mas vamos para cima. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Pessoal, ó, quero agradecer demais, tá? As pessoas que chegaram nova, né? O Beto, Maria Lúcia, a Vera, a Solange já estava nos outros estudos também, se eu não me engano, né? A Giane, né? A Jacira, a Lúcia Bernardi, que estava com a gente aí, a Fátima, que chegou também. E assim, a gente passou um 2021, acho que um pouco mais leve com os estudos perante a pandemia, acredito, né? Que a gente vem estudando e a gente vem assim se acalmando diante as provações que nós temos aí, né? E esperamos aí, né, que nesse novo ano aí o ser humano realmente consiga aprender e essa pandemia vai embora de uma vez, né? Para que tenha uma nova ordem mundial, uma nova consciência energética, uma nova consciência econômica, que a gente possa crescer literalmente mais próximo de Jesus aí. E que realmente ele volte, mas não como as pessoas estão pensando, as pessoas menos esclarecidas ou que são iludidas de alguma forma, né? Jesus vai voltar, não vai voltar encarnado, vai voltar presente no coração de cada um, né? Então que possa ser essa volta mais rápida, né? Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa aí para a gente poder fazer o fechamento? Ô, Flauber. Oi. Não, eu só queria comentar, porque como é a última aula do ano, né? Prazer de estar nesse grupo aqui, de poder aprender, né? Conhecer as pessoas novas, pessoal aí sempre com muitos ensinamentos, a Hebe, a Sandra, todo o grupo, né?
Então, só externar a minha gratidão a todos que estão participando desse grupo aí. Que isso. A gente que agradece, porque assim, ó, quanto mais gente para acrescentar, para pôr fermento aqui, melhor. E agradecer, acho que a Sheila não está aqui hoje, mas foi ela que nos convidou, que levou o link até nós, né? Ai, e acho que ela não pôde entrar hoje. A Sheilinha é uma querida também, né? A Sheilinha está com a gente desde o primeiro estudo lá, e muito bom. E assim, né? A caridade é a gente disseminar esse conhecimento todo para quem quer que seja. Então, a intenção é que a gente aprenda um com os outros, porque assim, eu sempre falo isso, né? Eu só sou o cara de pau que estou aqui na frente, né? Lendo, né? E orientando algumas coisas, mas assim, eu não sou o professor. Eu sou o professor quando eu vou falar do corpo humano, aí sim. Aí de restante, todos nós somos. E quanto mais a gente acrescenta, mais a gente aprende, melhor ficam as nossas frases para ajudar as pessoas que passam pelo nosso caminho. Com mais confiança, com mais seguridade para poder conversar com as pessoas. E é o que eu falo, aqui a gente está formando palestrantes também, né? Porque a gente tem, um cabedal de informações gigantescas para gerar palestras e palestras e palestras. Isso é muito bom. Isso é muito bom. É só a gente perder o medo de falar em público, que é o maior medo do ser humano é o falar em público, né? Fala, Giane. Eu queria pegar a deixa aí do Silberto e também agradecer de coração, assim, porque eu vejo que vocês já vêm em um tempo de estudo, de estudar alguns livros, e a maioria se conhece, né? E eu sou, assim, a novata em relação a tudo. Eu já peguei esse link de um outro grupo que eu faço parte do meu centro, e uma amiga postou, né, o link e falou do estudo. Aí eu até perguntei para ela, esse negócio aí é sério, não é fake, nem nada. Ela disse, não, pode entrar, que eu já peguei de outro grupo que eu conheço. Aí eu vou lá olhar. Então, eu quero agradecer de coração. Mas, ó, as pessoas aqui se conhecem, mas quando você já começou a fazer parte, parece que a gente conhece você faz tempo, viu? A impressão é essa. Outros mundos. E assim, nada por acaso, né? A amizade também, mesmo que seja... Dá um jeitinho de se reencontrar, nem que seja assim online. Mas, ó, em algum canto por aí, a gente já estudou juntos, já fomos amigos. Né? Já fez maldades juntos. Também. É bem por aí, bem por aí. Uma amiga minha costuma dizer, eita, a gente jogou muita pedrinha na cruz. Bastante, viu? Mas eu agradeço de coração e eu estou aprendendo muito. Obrigada mesmo. Não, eu que agradeço. Obrigado a todos pela participação, pela confiança, né? Porque, assim, a pessoa precisa ter uma confiança para agregar um estudo, né? E ter a seriedade. Eu acho que, assim, a gente tenta levar o mais leve possível, porque o aprendizado ele é pesado. É muito pesado. Né? Bom, eu não vou me alongar muito, senão a gente vai estender demais. Eu vou ligar aqui nosso somzinho ambiente e eu faço o fechamento para vocês, tá bom? A não ser que alguém queira fazer o fechamento. Se alguém quiser, pode ficar à vontade. Bom, então vamos seguir aqui. Desejosos de outros encontros, agradecendo a Deus, a essa união, a todos que estão presentes, que de alguma forma receberam esse convite, de boa vontade estão fazendo parte de um estudo, que é muito importante, não só para cada um de nós que estamos presentes, como de tantas outras pessoas que passam pelo nosso caminho. Que as equipes espirituais possam nos auxiliar nas orientações, na condução do estudo, na condução de nossas vidas, pelas melhores escolhas, pelas melhores orientações, pelos melhores auxílios e, principalmente, pela melhor opção da reforma íntima. Que possamos agradecer a Deus nesta noite a nossa reencarnação, o nosso auxílio, a nossa vida, a nossa condição espiritual,
possamos ser conscientes da nossa necessidade de evolução e auxílio fraterno a todos que estão ao nosso redor, que possamos seguir confiantes nessa transição até os seus desfechos, seja aqui no mundo material, seja no mundo espiritual, que cada um de nós, nessa reunião de amigos do passado, possamos congregar numa egrégora linda de amor, de fraternidade, de mãos dadas, de pensamentos unidos, de energia de amor, possamos orar ao Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livra-nos de todos os males. Que assim seja. Que a família de todos os presentes sejam abençoadas e que possam renovar seus votos de amor, de caridade, num novo ano que vem se aproximando. Que assim seja. Pessoal, muito obrigado. Foi maravilhoso essa união, essa reunião. Que possamos aí em 2022 aí continuar nosso trabalho, nosso estudo com a bênção divina. Obrigado a todos, viu? Uma boa noite. Boa noite. Feliz Natal, né? Feliz Natal, ano novo. Boa noite. A gente vai encher o grupo de figurinhas Se a depois. gente não se vê antes, até 21 de janeiro, né? Verdade, verdade. Vamos encher o grupo de figurinhas depois do Natal e Ano Novo. Ai, que beleza. Tchau, Tchau, gente. Gente, 2022, continue com saúde. Obrigado. Beijo pra Tchau. todos. Tchau, boa noite, gente. Tchau, Deus Boa abençoe. Tenham noite. uma boa Natal para semana. todos.